Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio 75 desse seu podcast, falando do Pittsburgh Steelers, direto do fambonanet.com.br para toda a torcida do Brasil. Eu sou Danilo Batista, seu host em mais uma jornada, e para fazer o programa desta quinzena, mais um programa em ritmo de off-season, eu tenho a presença de Germano Coutinho. Mesmo com esse pandemônio que vive o Brasil, com a falta de gasolina, estamos aqui para gravar esse programa mais do que especial. Ainda bem que a distribuição de podcasts não foi afetada pelo momento do Brasil. A presença também dele de Ricardo Rezende. Tudo bom, Ricardo? Satisfação em estar mais uma vez aqui com os amigos da mesa, gravando o programa, edição, como o Germano já antecipou, bastante especial, e eu fico feliz em poder ser a sua companhia pelas próximas horas, enquanto você aguarda o seu carro para ser abastecido. Um grande abraço e vamos lá. Verdade, não tem coisa melhor para fazer na fila do posto de combustível do que ficar ouvindo podcast. Mas enfim, se você está ouvindo isso que a gente está dizendo, você já está ouvindo o podcast, então essa não é uma sugestão muito incrível para você. Esse episódio 75 a gente vai começar, como habitual, falando do nosso tempo atual, 2018, o que está acontecendo com os Steelers. A gente está em fase ainda de training camps, daqueles não obrigatórios. A gente ainda está no não obrigatório, né? Relembre-nos o que está acontecendo. Sim, ainda estamos nos OTAs, programas voluntários, mas que geralmente todos os nomes aparecem pelo menos para dar um oi, no é o caso do Le'Veon Bell, obviamente, que a gente já vem conversando algumas semanas, alguns meses, desde a temporada passada, sobre isso. Então essa semana está rolando a segunda etapa desse programa voluntário, os OTAs de treinamento, e as notícias que saíram na quarta-feira, mais conhecido como hoje, dia 30 de maio, não foram boas, não foram animadoras com relação à lesão. Os primeiros jogadores machucados aparecendo em Pittsburgh. Então, o Gerald Hawkins, nosso querido Geraldão, backup, o reserva imediato para a posição de tackle nessa temporada, seria ele, né? Diante da ausência, da saída do Chris Hubbard. Teve uma lesão no quadríceps e foi sem contato. A gente sabe como uma lesão sem contato é bastante delicada, e os primeiros indícios, o Jeremy Fowler postou, foi quadríceps, é um forte candidato a entrar na Injury Reserve e ficar fora da temporada. Seria a segunda vez que o jogador perderia toda a preparação por conta de lesão. A pena, ele estaria muito bem cotado para ficar no roster final, e você vai ter que abre espaço para outros jogadores como o Matt Feiler, tá, que pode ser o próximo Coringa, o que o Chris Hubbard foi nos anos anteriores. O Matt Feiler pode surgir para jogar em todas as posições e abre muito espaço, principalmente para o nosso querido Chucks, a escolha de terceira rodada desse draft. Pode apressar um pouco esse processo dele para entrar em campo mais rápido. Ele foi escolhido para ser um projeto e entrar na temporada seguinte, mas depende da situação, a gente já pode ver um pouco dele essa temporada. E outra lesão foi o tight end, o Jake Meji. Ele foi muito bem na pré-temporada passada, sofreu uma lesão no joelho nas atividades de hoje. Pelo que parece, de fato foi rompimento de ligamentos. Ele já postou no Twitter que ficou bastante triste, mas vai estar lutando para voltar forte, e já com aquele tom de que essa temporada infelizmente não vai dar, o que é uma pena. Como eu disse, ele foi muito bem na off-season passada, na pré-temporada, conseguiu garantir a vaga dele no practice squad e brigaria de forma muito aberta com o Xavier Greenbow para a vaga de tight end 3 esse ano. Hoje a gente não tem outra opção de fato a não ser o Greenbow. Então, dos jogadores que lutariam e que a gente não seria nenhuma surpresa a gente ver eles no roster final lá para setembro. Agora mudou um pouco o cenário.
torcer para a recuperação deles e que nenhum jogador mais venha ter lesões graves. Muito bem, então. Essas são as últimas notícias lá do Pittsburgh Steelers. Continua acompanhando tanto esse podcast quanto o Twitter, BlackYellowBR, para você ficar atualizado um pouco mais em tempo real do que uma vez a cada quinzena, mas não deixe de acompanhar o podcast. Tem 2 pontos também que eu esqueci de comentar. O Ed Bouchette, jornalista tradicional, cobre Steelers há sei lá quantos anos. Qual é o nome dele, Ricardo? O Ed Bouchette. Danilo, a pronúncia está correta? Se ele tiver ascendência francesa, Boucher. Obrigado, Danilo. O Danilo é outro nível. Danilo é outro nível. Um grande abraço ao Renato, que virou pai recentemente. Um grande abraço ao Renato e à jovem Beatriz. Mais nova integrante do Steelers Nation. Ele veio, o Ed Boucher, ele veio postar hoje que tanto o Big Ben quanto o Antonio Brown não estão treinando essa semana, mas estão lá por Pittsburgh. Estão se poupando. O Brown tá com aquele treinador maluco dele, fazendo aquelas maluquices que ele fica postando no Instagram dia após dia. Mas está em Pittsburgh, o Big Ben também. Não é para criar sensacionalismo, só para comentar mesmo. Não é feito Bell que tá cagando e andando, podemos dizer, para essa etapa. Só foi como o Ed Boucher só postou até como eles estão se precavendo mais com relação à lesão. E tem outro jogador também, mas isso aí foi uma decisão da comissão técnica, que é o Juju. O Juju está sendo poupado dessa primeira etapa por uma decisão inteiramente da comissão técnica. O Juju perdeu um tempo no início da off-season passada por conta de lesão. Essa lesão na panturrilha levou ele para perder até alguns jogos da temporada regular. Então, por decisão dos técnicos, ele está de fato sendo poupado e, enquanto isso, está tentando fazer amizade com o Neymar no Twitter e virou modelo de uniforme também, que assim ele não se machuca. Ele tá sendo poupado dos treinamentos físicos e fazendo um intensivo de diva. É basicamente isso. Alguém tem que substituir o Arthur Motes, né não? Relações públicas dos Steelers, o cargo não pode ficar vago. Exatamente, tem o Juju pra isso. Não foi nessa semana também, nessa última semana, no caso, que entrevistaram o Antonio Brown e ele disse que era pro o Bell, se ele quisesse ser levado a sério, negociação e tal, era pra ele estar no OTA. Foi nessa última semana, não foi? Sim, bom ponto, Danilo, boa lembrança. Sim, o Antonio Brown deu entrevista, vou reforçar o que o Danilo disse, de que se o Bell quiser ser valorizado como é o desejo, ele tem que estar treinando, ele tem que estar mostrando por que vale, e não ficar longe de todo mundo, só reclamando e fazendo as músicas dele. E ainda falou, o Antonio Brown conseguiu ser o que tem hoje, em relação ao valor de contrato e tudo mais, treinando e mostrando o valor dele pro time. Não foi ficando ausente nem nada. Ele quer que o Bell entenda. Ele disse que entende até o lado do Bell, só não concorda com os caminhos que ele tá optando por isso e que o Steelers, de fato, dessa maneira, nunca vai recompensar alguém. No que concordamos plenamente, né? Para nossa pauta. Exato. Para a nossa pauta principal de hoje, a gente resolveu aproveitar mais uma das coincidências desse calendário de podcasts nosso, que colocou nessa off-season, durante a off-season, o episódio 75 disponível. Da mesma forma que a gente fez no ano passado, com o episódio 43 sendo dedicado especialmente para Troy Polamalu, nesse ano o Fumble na Net, muito bem, Danilo. Nesse ano o Black Yellow Brasil Podcast número 75 é dedicado ao número 75 dos Steelers, é uma camisa já aposentada, Mean Joe Green, ele que de batismo é Charles Edward Green, nascido 24 de setembro de 46 em Temple, no Texas. O irmão mais velho um filho de 3. O pai dele abandonou a família quando ele tinha só uns 10 anos, e aí ele é que tomava conta das crianças depois da escola. Precisou, eventualmente, trabalhar como catador de algodão para ajudar na família, porque não era lá a família mais rica do mundo.
Só que ele fazia isso depois da escola. E enquanto ele estava na escola, pelo tamanho, já que ele já era muito grande quando era criança, os treinadores começaram a ficar pentelhando ele para ver se ele entrava efetivamente para praticar esporte. Porque o porte físico dele já era muito desenvolvido. Então, ele tentou jogar beisebol, mas não tinha talento nenhum para segurar aquela bolinha. Basquete, ele olhou e decidiu, isso aqui corre demais, tô fora, não quero ficar correndo de um lado pro outro feito um idiota. E aí ele começou a jogar futebol americano. Foi começar a jogar e apaixonar pelo jogo. E, além disso, também no high school ele era do atletismo. Aí você pensa, ele corria, como é normal em jogador de futebol americano, 100 metros rasos, revezamento, barreira. Não, ele era arremesso de disco e arremesso de martelo. Desculpa, arremesso de disco e de peso. Martelo é outra história. Peso é aquela bolinha de ferro redonda, martelo é aquele que tem uma corda na ponta e o cara gira. Tá? Então ele competia basicamente em esportes que demonstravam força. Ele jogava futebol americano, que é o esporte mais físico coletivo que tem, e era do atletismo para arremesso de disco e martelo. E aí na Dunbar High School em Temple, o time era meio ruinzinho, tá? Mesmo tendo um Joe Green disponível lá pra jogar, o time era ruinzinho, o recorde final foi bem ruim também, e aí não tinha muita faculdade. Isso em 66 ainda tinha aquela segregação americana de faculdade para branco, faculdade para negro. Então você pega um jogador que, mesmo com algum talento físico, teve uma campanha ruim, como high school, tendo menos opções ainda porque era negro, então ele acabou tendo muito poucas opções, teve que negociar muito para que a North Texas State University, que hoje é a Universidade do Norte do Texas, oferecesse uma bolsa de estudos e ele pudesse jogar college football como middle linebacker, como guard no ataque e como defensive tackle. As 3 posições ele já fez no ano de calouro. Eventualmente, ele foi tirando as outras posições e ficou só como defensive tackle. Na universidade, o desempenho já foi muito bom, porque ele levou a faculdade a uma campanha de 23-5-1 durante os 3 anos em que ele lá esteve. Conseguiu segurar os ataques adversários para 2.507 jardas em 1.276 corridas, o que dá menos de 2 jardas por tentativa de corrida, que é um número muito baixo. Você tem que lembrar que um número bom é pelo menos 3,5, idealmente 4 para cima, tá? Porque aí você consegue só correndo com um first down. Então, isso deu a ele o título de All-Missouri Valley. Como sênior, participou da seleção All-America, ganhou o prêmio de defensor do ano de associações de imprensa. Os treinadores eram muito apaixonados por ele, porque ele fazia grandes jogadas defensivas, mudava o ritmo do jogo, ele tinha todo aquele poder, inclusive para perseguir atletas mais rápidos, ele tinha instinto, ele batia pesado, que era principal, ele tinha hostilidade, e aí pintou o apelido de Mean Joe Green. Tem algumas teorias que levam a isso, mas foi nessa época de faculdade que ele virou Mean Joe Green. Então, uma das teorias para a aquisição desse nome não era só porque ele batia pesado dentro do jogo. O uniforme da North Texas State, aliás, era verde e branco. É mais ou menos como o Philadelphia Eagles naquela época. Então eles trocaram meio do apelido. O apelido da universidade eram os Eagles, mas ficou conhecido como The Mean Greens, os verdes cruéis, os verdes malvados. E aí, por coincidência, você tinha um jogador chamado Green, com E no final. O apelido meio que foi transicionando do time para ser só dele. Como ele era a personificação do espírito porradeiro desse time, ele ficou conhecido como o Mean Joe Green. Era por isso que foi assim que ele ganhou essa alcunha que acompanhou pro resto da carreira. Apelido esse que se incorporou muito bem a ele, como nós vamos falar um pouco adiante. É uma belíssima tradução, inclusive, Danilo. Eu estava aqui quebrando a cabeça, na verdade, pensando em qual seria a melhor tradução para pro português, e realmente acredito que cruel seja o melhor termo. Então, seria, entre aspas, o Joe Green, o cruel. Então, demonstra bem a vontade que ele mostrava em campo, com a vontade que ele jogava, que ele literalmente dominava os adversários. Então, é um apelido que caiu muito bem para ele, caiu muito bem. Em 1969, depois de 4 temporadas no college football, ele obviamente ficou disponível para o draft. Tá. Naquele momento, o Pittsburgh Steelers era uma das piores franquias da NFL. Terrível, derrotadíssima. Basicamente, nós éramos os Browns.
Isso. O que você tá vendo do Browns hoje em dia era os Steelers daquela época, dos anos 60, até os anos 60, né? Da fundação até esse finalzinho dos anos 60. Só para dar uma noção mesmo de como o time era fraco antes da chegada do Joe Green. Em 36 anos, o Steelers só tinha jogado uma partida de playoffs e perdeu. Só isso. Para dar uma noção de como o time era. Eu ia dizer que então que nós éramos os Bengals, mas os Bengals chegam e não ganham. Então a comparação não é muito válida. Exatamente. Então, você tinha um time que era muito ruim, tinha recém trocado mais uma vez o head coach. Até 69 os Steelers tinham tido uma série de head coaches que não tinham dado muito certo. E aí eles contratam o Chuck Noll para assumir o time. Com a mentalidade defensiva que o Chuck Noll já tinha, ele e os Rooney, eles combinaram que o primeiro passo para tornar os Steelers uma franquia relevante na NFL era construir trincheira, era reforçar principalmente a linha defensiva. Então, ambos tinham a mesma visão, sabiam que isso era crucial, e aí com a quarta escolha do draft de 69, Joe Green foi selecionado, pro desespero de Pittsburgh, porque quanto escolha número 4 geral do draft, você vai selecionar um jogador de North Texas State, uma universidade completamente desconhecida, até hoje, inclusive. Não era um jogador muito famoso. Os jornais locais colocavam Joe Who, como quem é esse Joe, como manchete. Então você tinha um cenário terrível. E o próprio Green, com um espírito competitivo enorme, não curtiu a ideia de vir jogar no Steelers, porque era o time derrotado da época, era um time muito, muito fraco. A primeira reação que ele teve quando viu que foi selecionado pelo Steelers, ele ficou bastante deprimido. Tem reportagens e tudo mais que comentam sobre isso. E que ele estava cansado já de ir para lugar que só perdia. Então foi assim no high school. Ele conseguiu mudar um pouco no college football, mas não era de uma conferência muito grande, não tinha os holofotes em cima dele. E quando foi selecionado para chegar na NFL, onde ele poderia finalmente conquistar seu espaço, a primeira sensação que ele teve foi: porra, vou ficar aqui quando eu posso finalmente contribuir profissionalmente e receber por isso uma franquia perdedora. Então ele chega deprimido, ele chega com teve problemas para negociar contrato. Isso em 1969 já tinha problema de negociação de contrato de jogador com os Steelers. Pra você ter uma ideia que isso não é coisa nova, como a gente provou no último episódio. E ele fez meio um holdout ali para garantir um contratinho maior. Vale lembrar que jogadores draftados negociavam também seus contratos com o time. Isso durou até 2000 e... O último ano que isso teve foi 2010. Foi o ano do Sam Bradford, do CBA novo, do acordo coletivo para frente. Do ano do Cam Newton para frente já não teve. Então ele fez um holdout, demorou a se apresentar no training camp. Quando ele chegou, estava fora de forma, estava acima do peso. Então você, já é um cara desconhecido. A torcida já não tá indo muito com a tua cara no começo. E tu ainda me chega fora de forma, todos os indícios pra dar merda, né? Pra ele, não deu. Porque ele teve uma campanha maravilhosa, foi o calouro defensivo do ano da Associated Press e chegou aí ao Pro Bowl. Até uma história dele no training camp do ano de rookie dele, por conta de todo esse mal-estar, das declarações que ele deu, que ficou deprimido por estar indo jogar em Pittsburgh, esse holdout que ele demorou para se apresentar. Os próprios companheiros de time na época encaravam ele como sendo mais um caipira que está vindo pro time desconhecido e não vai ajudar a gente em nada. Então, tem relatos que quando o Joe Green chegou, os jogadores de linha ofensiva dos Steelers da época estavam famintos para acabar com o Hulk, porque era isso que o Steelers podia fazer. Na época, pro Steelers, a diversão desses caras era humilhar o galouro que chegou, o cara que já vinha causando confusão antes de vestir a camisa. O Ray Mansfield, na época, disse que queria enfrentar ele no Drill 101, porque queria botar o calor no lugar dele e para ele sentir o que é bom para tosse. E no primeiro drill que eles foram um contra o outro, o Joe Green arremessou ele para longe e ficou todo mundo com boca aberta. O Dan Rooney conta essa história
até é uma das suas favoritas dele. O Chuck Noll dali já começou a ver que escolheu o cara certo pro time, e dali ele começou a criar certo respeito entre os companheiros. A primeira impressão que ficou dele rapidamente foi superada quando viram que aquele menino fez no training camp. A gente disse aqui, o ano deu certo pro Joe Green, mas pro Steelers não deu certo. Eles ganharam a primeira partida do Detroit Lions, mas perderam todas as outras na temporada. Foi uma temporada 1-13. O final a classificação foi decidido na moedinha, porque o Chicago Bears também ficou 1-13. Só que o Steelers ganhou e teve direito à primeira pick do draft de 70, a qual virou o Terry Bradshaw, mas esse é caso para o futuro. O Minjo Green foi o calouro defensivo do ano, Associated Press, e foi convidado para o primeiro Pro Bowl da carreira dele. Então, com o estilo dominante e físico que ele já demonstrava, ele rapidamente ganhou a torcida dos Steelers. Os caras estavam meio com o pé atrás por ser desconhecido, mas uma vez que ele entrou em campo, acabou tudo aquilo, e ele jogava muito, muito pesado. Na temporada de calouro, ele foi expulso 2 vezes, de tão fora de controle que ele estava. Teve uma que ele jogou o capacete no Y lá e esmigalhou o capacete, ele chutava jogador no saco, cuspiu na cara do Dick Butkus, um jogo que o Bears humilhou os Steelers no Wrigley Field 38-7. Ele voltou pra dentro ele tava saindo, voltou pra dentro do campo, cuspiu na cara do Dick Butkus e aí foi expulso. Então, ele jogava dava soco, dava chute, late hit nos adversários. Então, ele era maluco mesmo. Só que ganhava a torcida com isso, né? Exatamente, não só a torcida como o técnico. O Chuck Noll amava o que ele fazia, a família Rooney também gostava desse estilo dele e sempre faziam vista grossa para isso que ele fazia em campo. Se fosse outra pessoa, outro jogador, com certeza seria cortado. O Joe Green meio que tinha carta branca para tomar essas atitudes. Tem até um episódio do jogo contra o Eagles que, após a marcação de uma falta, ele pega a bola e arremessa para muito longe. Ele ficou revoltado. E tem uma entrevista que o Dan Rooney fala que na época ele olhou pro pai, o Art Rooney, The Chief, e disse, tá vendo? Era esse o cara que a gente precisava. O Steelers tinha esse estigma, como a gente comentou, de ser um time perdedor. Não tinha o cara para ter atitude e para mostrar, não, a gente pode vencer. E o Joe Green chegou e se mudou a franquia de uma maneira que ninguém imaginava. A atitude da equipe mudou. Os jogadores tiraram aquela ideia de serem perdedores sempre para, em menos de uma década, ganhar 4 títulos. Exatamente. Então, se você pegar os primeiros anos ali, o último ano antes do Joe Green, em 68, o Steelers teve uma campanha 2-11-1. Em 69, vale lembrar que são 14 jogos por temporada nessa época. Em 69 foi 1-13. Em 70, de 1-13, o time já partiu para 5-9, tá? Você já vê que o time está adicionando talento e está começando a progredir. De 70 para 71, o time já foi 6-8. E em 72, a campanha chegou a 11-3. Nessa altura do campeonato, os Steelers já tinham montado a linha defensiva inteira da Steel Curtain. Era o Ernie Holmes, L.C. Greenwood, Joe Green e Dwight White. Tá? O Steelers jogava num esquema base 4-3. Então você já tinha a linha defensiva inteira e calhou com o planejamento de quando o Chuck Noll foi contratado. Ele entrou dizendo, a gente precisa remontar a nossa linha defensiva. Assim que o Steelers fez isso e montou direitinho, o time começou a progredir. Uma campanha de 11-3 em 72, campeão da divisão, a AFC Central, foi aos playoffs. Nesse primeiro jogo de playoffs, foi efetivamente a virada de chave da história dos Steelers, porque foi um divisional round contra o Oakland Raiders, e nesse jogo aconteceu a famigerada recepção imaculada. Todo mundo conhece. Terry Bradshaw lança a bola rebate num defensor do Raiders, cai no colo do Franco Harris.
aí a chave dos Steelers mudou. Nessa temporada, o Green já estava anotando duplo dígito de sacks, ainda que a NFL oficialmente não considerasse. Ela só veio a contar oficialmente a estatística de sack em 82, um ano depois da aposentadoria do Green, o que é uma pena. Mas informações do time e de analistas da época contabilizaram 11 sacks na época. Então, desse time de 72, que acabou derrotado no AFC Championship pro Dolphins, já tinha um espírito de que tinha mais ou menos uns 10 caras no time que conseguiam ir pro All-Pro. E, porra, um time All-Pro com 10 jogadores da mesma franquia é um negócio maravilhoso. Tá? Muito, muito grande. O time da AFC no Pro Bowl de 73, a linha defensiva tinha 3 jogadores dos Steelers. O White, Greenwood e o Green. Então era uma defesa poderosíssima. Era um time que já estava entre os bons times da NFL e daí pra frente isso não parou mais. Quando a gente fala que o Joe Green mudou a postura do Steelers, a gente tem que lembrar que na temporada de 75 ele sofreu uma lesão grave. Isso ele tinha o quê? Estava na metade da carreira basicamente e ele ficou um movimento bastante limitado do braço esquerdo, porque envolveu o nervo e tudo mais. Ele jogou de 75 até 81, quando o Steelers ainda estava no auge. Tô completamente baleado, jogava 50%. Apesar dele ainda ter um nível bastante razoável, não estava mais no auge da carreira, já tinha passado. Mas esse estilo que ele acabou contagiando pro time, acabou ficando e nem por isso a Steel Curtain ou o Steelers diminuiu o pé também. Então, tem um episódio que ficou bastante marcado, que ele era o capitão da equipe na época, foi também o jogo contra o Oakland Raiders, em 75 também. Ele machucou, foi nesse jogo que ele machucou de vez o braço esquerdo, o ombro, envolveu o nervo e tudo mais. Ele estava na sideline, teve o lance que o Lynn Swann estava em campo e ficou machucado, sofreu uma lesão. E o Green não teve outra reação. Na época não tinha carro móvel ou alguém para carregar o jogador. E a reação do Green foi imediata. Ele se levantou completamente baleado do banco de reservas e foi atrás do Lynn Swann tentar botar ele no colo para que o cara fosse atendido. E na hora que ele botou o Lynn Swann no colo, ele viu que não conseguiu, o Lynn Swann acabou caindo. Aí foi quando ele sentiu que realmente a lesão era um pouco mais grave, teve que adaptar seu estilo de jogo para os anos seguintes, e novamente, nem por isso o alto nível deixou de existir. Só que ele poderia ter, de fato, ter números, ter algo muito mais monstruoso. O que ficou nele na época foi esse estilo. Zé, a gente precisa lembrar que a gente está falando de 75, uma lesão realmente grave, lesão de nervo, mas os Steelers em 1974 ganhou o seu primeiro Super Bowl, tá? Esse estilo de jogo dos Steelers, a Steel Curtain já estava tão dominante que o jogo, ofensivamente falando, o jogo da época era um jogo de running backs. Era uma era de Earl Campbell, Franco Harris, de O.J. Simpson jogando pelo Buffalo Bills. Então, os grandes jogadores da NFL, em termos de ataque, eram running backs. O Steelers começou a jogar, tinha um time que era muito, muito bom contra a corrida. Por exemplo, contra o Buffalo Bills em 74, o O.J. Simpson só conseguiu 48 jardas. Isso foi no Divisional Round. No AFC Championship contra o Raiders só conseguiu, no total, 29 jardas corridas. Então o Steelers segurava pesadamente os adversários, e deixava para o ataque resolver com poucos pontos. Não eram grandes vitórias. Às vezes até aparecia uma outra, mas não eram vitórias esmagadoras. Era o time, efetivamente, que fechava lá atrás e quando tinha uma oportunidade, ia marcando. Então, o Green, ele batia no Jim Otto, que era o center do Raiders. E quando eu falo batia literalmente. Chute no saco, soco na cara. Fazia de tudo pra jogar o cara pra longe e poder ir atrás do quarterback. E os quarterbacks apanhavam muito. No Super Bowl 9, que o Steelers enfrentou o Vikings, era Mick Tingelhoff, que, salvo engano, é um center Hall da Fama já, do Vikings. Ele conseguiu interceptação, forçou um fumble e recuperou um fumble. É considerado uma das melhores performances individuais de um jogador de defesa em Super Bowl.
O Vikings só avançou no total 119 jardas, só 17 jardas terrestres. Então era um time muito montado pesado contra jogo corrido e uma das principais figuras era o Joe Green. Em 75, com essa lesão, ele acaba perdendo 4 jogos. Os primeiros 4 jogos dele perdidos desde a entrada da liga foram 91 jogos seguidos, mas ele acabou saindo. A Steel Curtain, mesmo com um título só, já era uma unidade tão dominante que eles foram parar na capa da revista Time, em 75. Então, eles eram famosos nacionalmente, eles correspondiam em campo, e em 75, no Super Bowl 10, o Steelers bateu o Dallas Cowboys e foi bicampeão, mostrando que o time já estava bem longe daquela fase de ser só derrotado. Para 76, outra lesão afetou o Joe Green, ele sentiu as costas pesando, e aí o Steelers começou 1-4. Você vê a importância de um jogador só para o estilo da franquia. Quando ele voltou, o time emendou 9 vitórias seguidas, voltou aos playoffs. Quando você começa 1-4, você acha que não tem mais chance, mas conseguiu reverter a história. Nessas 9 vitórias seguidas, 5, o Steelers não tomou nenhum ponto, 3 deles em seguidas, e teve só 2 touchdowns sofridos. É muita defesa, cara. É muita defesa. Infelizmente foi derrotado pelo Raiders na FC Championship, mas tava lá. A fundação tava lá. É como os técnicos e alguns entendedores do jogo falam, que um time, para ser vitorioso, para ser consistente, precisa ser montado a partir de suas linhas, tanto ofensiva como defensiva. E foi justamente essa fórmula que o Chuck Noll incorporou nos Steelers da década de 70. Montou uma linha defensiva, como já foi dito, extremamente dominante, com a Steel Curtain, e também montou uma linha ofensiva que, no mínimo, era considerado sólida, e com o tempo foi moldando para ser um dos pontos fortes do time também, ainda mais com a presença depois do Mike Webster, depois de 74. Então, além de tudo, além do jogador que o Joe Green foi, ele serviu como simplesmente uma alavanca que tirou o time, digamos que da lama, como nós bem comentamos anteriormente, e começou uma verdadeira dinastia na próxima década, na década de 70. Então, além do jogador todo que esse cara foi, ele é, na verdade, um marco na história do Pittsburgh Steelers. Até para a posição de DL, ele também considerado um marco pela mudança que foi adotada por ele. Então, foi a partir do Joe Green e da mentalidade que o Chuck Noll tinha com a posição que foi criado mais matchups e veio o primeiro conceito de dobrar em cima de um jogador de linha defensiva a fim de dar mais espaço para os jogadores de defesa entrarem em blitz e irem atrás do quarterback. Então, o Joe Green é considerado o pai do stunt, que é uma posição que ele fica entre o guard e o center. Ele fica meio que agachado de forma lateral e a explosão dele na época era tão grande que na hora do snap ele basicamente já estava atrás na linha atrás da linha de scrimmage adversária. Não tinha como parar ele quando estava nessa posição. Havia esse gap razoável entre o guard e o center. Ele na hora entrava e conseguia o sack, conseguia tackles for loss. Enfim, e para parar isso, os adversários começavam a dobrar. Botavam o guard e o center já direcionados para marcar o Joe Green. Ou seja, matchups eram criados em favor aos Steelers. Sempre ia sobrar alguém que a OL não estaria dando atenção, entrava em blitz e pronto. Isso é um conceito que foi bastante aprimorado até os dias de hoje. Obviamente, a mentalidade ofensiva também. Mas na época, esse marco, e daqui que fossem perceber para começassem a ter estratégias para conter esse tipo de jogada, demorou muito. E o Joe Green conseguiu ter bastante sucesso nesse tipo de jogada e que rapidamente se espalhou pela liga. Mas era a explosão, como o Ricardo falou, dele era tão grande que o Don Shula, em entrevista, disse que era impressionante como é que esse cara não estava o tempo inteiro cometendo falta de offside. Como é que ele não estava saindo antes o tempo inteiro. Mas se você assistir os replays, ele efetivamente era muito explosivo. Não só de mentalidade, mas fisicamente, ele disparava muito rápido. E apesar dele ser DL, na época ele era considerado um dos jogadores mais rápidos no roster do Steelers, da dimensão do monstro que ele era.
Então, você tem um Steelers campeão 74-75, aí 76, 77 e 76-77 não teve título. O Steelers perdeu para o Raiders no NFC Championship. Salvo engano, foram 3 jogos seguidos, 3 finais de conferência seguidas contra o Raiders. Em 77, o time perdeu para o Broncos no Divisional Round. Mas em 78, a lesão dele deu uma aliviada, um pouquinho só, o nervo ele acabou sentindo pro resto da carreira, mas das costas deu uma aliviada, e aí ele voltou a ter um desempenho ótimo. Ele liderou os jogadores de linha defensiva em tackles, teve 4 sacks, 5 fumbles recuperados, é um número altíssimo. O Steelers permitiu só 195 pontos durante a temporada inteira, que foi a melhor marca da liga, e chegou até o Super Bowl 13 para bater o Dallas Cowboys, onde, você tem noção, o tamanho do terror que a Steel Curtain causava, o Roger Staubach, quarterback do Cowboys, foi sacado 5 vezes. Um deles foi pelo Mean Joe Green. Depois de ser campeão em 78, em 79 o Steelers volta ao Super Bowl, uma campanha de 12-4, já eram 16 jogos na temporada. Foi pro First Team All-Pro, Joe Green, foi pro Pro Bowl, o último Pro Bowl da carreira dele, conseguiu o título de Homem do Ano, que hoje é o Walter Payton Man of the Year, na época era só NFL Man of the Year, em reconhecimento pelo trabalho dele fora do campo. Segurou o Earl Campbell a só 15 jardas nos playoffs, depois bateu o Rams no Super Bowl 14, e aí o Steelers ganhou o 4º. Na comemoração desse título, saiu uma frase famosa do Green, que era o One for the Thumb. O Steelers já tinha 4 anéis, ou seja, os 4 dedos da mão dele estavam ocupados, ele queria um pro polegar também. Infelizmente, na carreira dele de jogador, o Steelers não conseguiu esse 5º título. Ele veio a se aposentar em 81. Não é lá a carreira mais longa, mas também rendeu uns bons anos aí pelos Steelers, mas sem conseguir esse 5º anel. O Steelers já era o maior campeão da NFL. É importante a gente passar durante esse Super Bowl 79 contra o Rams o famoso comercial da Coca-Cola do Joe Green, que foi ao ar no intervalo, no halftime, e ele passa muito mais do que a gente possa imaginar como uma mera publicidade da empresa de bebidas ou da propaganda. Então, para quem não conhece esse comercial, é o Joe Green saindo do jogo todo suado, todo acabado, e quando ele tá no túnel, chega uma criança e, seu Green, você quer uma Coca-Cola? Ele, eu quero. Aí a criança dá pra ele, a criança ficou na situação de que ele só daria um pequeno gole e devolveria pra ela, mas ele acaba virando a garrafa de Coca-Cola. A criança fica bastante cabisbaixa, sai, e quando ele percebe isso, ele vira pra criança, garoto, e dá uma camisa pra ele. E a criança fica bastante feliz e tudo mais. Só que por trás desse comercial, teve um marco na publicidade americana que foi a primeira vez que foi visto basicamente um negro adulto como protagonista de um comercial de uma marca muito famosa como a Coca-Cola. Então, o negro não era criança, era o Joe Green, era de fato a figura principal, e isso inspirou uma série de pessoas que estavam vendo o comercial na época, entre eles o jovem Barack Obama. Olha só, rapaz. O Obama, quando o Steelers foi campeão no Super Bowl 43, durante a visita à Casa Branca, ele comentou sobre isso. Ele fez questão de que o Joe Green estivesse presente nessa cerimônia, e o Obama comentou que na época ele era uma criança no Havaí, e quando viu um negro na televisão ele ficou bastante inspirado. Falou, não, um dia eu quero aparecer na TV assim também como protagonista, e meio que se tornou o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Eventualmente a Coca-Cola viria a repetir esse mesmíssimo comercial, só que com o Troy Polamalu. É o mesmo roteiro, ele tá descendo pro vestiário mancando, aí criança, seu Polamalu, o senhor quer uma Coca-Cola Zero? Que era o anúncio era da Coca Zero. E aí quando ele vai pegar a Coca-Cola, só que dessa vez um cara passa na frente, leva a Coca, vai tentando, e o Polamalu derruba o cara com um teco e joga
Não, ele joga a camisa, só que não a jersey dele. Ele joga a camisa do cara que ele derrubou. E aí é exatamente o mesmo comercial da Coca-Cola, uma bela sacada deles de repetir. E os bastidores desse comercial é muito engraçado, porque não é montagem, o Joe Green realmente virava uma garrafa de Coca-Cola, e ele virou, para gravar esse comercial, 80 garrafas de Coca-Cola. Meu amigo, era muito gás. Na 81ª foi quando o comercial deu tudo ok. E no Football Life, que tem do Joe Green, mostra os bastidores, mostra a tentativa de quando ele vai começar a falar, a fala dele pro comercial, ele acaba rotando, ele se perde, tem hora que ele não consegue virar a garrafa todinha de Coca-Cola. Foi muito engraçado. Gerou esse comercial, como o Danilo falou, aí gerou alguns spin-offs. Teve um comercial que não acredito ter sido com algum amaciante de roupa. Não lembro o nome agora qual é. É do mesmo jeito, o Joe Green muito mais velho, um comercial recente, mesmo estilo, já o Joe Green saindo do jogo, todo acabado, todo suado. Aí vem uma senhora, uma moça, tá com a mesma roupa que a criança tava no comercial lá de 79. Quando ele tá saindo, ela joga pra ele um amaciante de roupa. Essa Coca-Cola. Aí ele, obrigado, senhora. Aí ele vai e joga a camisa suada de volta pra ela. E ela, não quero isso. Aí vai e joga. Porque disseram o quê? Era dar um cheirinho pra roupa, porque ele tava todo suado, e ele lavar o uniforme dele. E aí quando ele vê isso acontece, ele, não fazem mais gente como era antigamente. E sai. Além da Coca-Cola, a NBA repetiu esse mesmo comercial, só que com o... Caralho, eu esqueci. DeMarcus Cousins, do Sacramento, na época do Sacramento Kings, hoje joga no New Orleans Pelicans. Só que em vez de pedir uma Coca-Cola, o moleque fica pentelhando ele tira aquela faixinha da testa toda suada e joga pro moleque. E, salvo engano, Family Guy também repetiu a mesma parada. Só que em vez do moleque é o Peter Griffin. Foi um comercial bastante marcante. A Coca-Cola foi... Só que ele joga a roupa inteira pro Peter Griffin. Com saqueira e tudo. Enfim, você nota o poder que o cara teve diante da mídia americana, como o Ricardo lembrou, quando um homem negro é o protagonista de uma marca tão grande como a Coca-Cola. Ele se deu tão bem com a criança desse comercial da Coca-Cola que até hoje eles são amigos. A criança na época estava bastante tímida em poder gravar, bastante intimidada em estar participando do comercial do Super Bowl, e ele adotou a criança na época, basicamente. E todo esse tempo depois, tem vídeos, tem foto deles juntos no Heinz Field. A criança não se tornou nenhum ator profissional, mas é bom ver esse espírito do Joe Green, que tem como a principal marca dele é ser cruel, ser malvado, mas na verdade ele é um cara bastante dócil, bastante legal fora das quatro linhas. A CBS promoveu o reencontro dos dois 36 anos depois, em 2016. Enfim, isso vai eternamente ficar marcado na história do moleque e do Joe. Então ele entrou para os Steelers em 69, 4 anéis depois se aposentou em 81, tendo jogado 181 dos 190 jogos possíveis dos Steelers, tá? As últimas 2 temporadas depois dos Steelers não chegou nem nos playoffs, mas 4 anéis, já era o maior campeão da liga. Não oficialmente se contabilizam 78,5 sacks. De novo, a NFL só contou oficialmente a partir de 1982, o ano seguinte, depois que eles perderam a carreira do Minjo Green, a carreira do Jim Marshall, do Minnesota Vikings, da Purple People Eaters. Então, grandes sacadores passaram e saíram da NFL, e eles não conseguiram contabilizar esses números. Aí é que eles começaram a perceber, poxa, a gente devia começar a olhar bem melhor para essa história, porque é um ponto importante do jogo que a gente pode estar perdendo, né? Isso ajuda a dar visibilidade para esse tipo de jogador. Hoje, SEC, apesar de não ser
a estatística mais importante para determinar o sucesso de um jogador de defesa, principalmente de um pass rusher, é uma estatística muito relevante, cara. Quando você vai ver salário que o jogador vai receber, existem bônus por quantidade de sec, a própria visão da torcida, você vê, pô, esse cara aqui teve 2 dígitos de sec, então ele já é um grande pass rusher na NFL. Então é uma estatística não essencial, mas muito importante. Muito bonito. Depois de se aposentar da NFL, ele passou um ano, em 1982, como comentarista da CBS. Saiu depois desse ano, não era o lance dele. E em 87, o próprio Chuck Noll convidou ele de volta para o Pittsburgh Steelers para ser um técnico assistente. E no Steelers ele ficou durante 16 anos, entre 87 e 91. Em 92, quando o Chuck Noll saiu do comando de head coach, ele tentou assumir o time, mas aí o Steelers contratou Bill Cowher, aí ele decidiu ir embora. E aí ele foi para o Miami Dolphins, trabalhou até 95, depois entre 96 e 2003 no Steelers West, Arizona Cardinals, e em 2004 parou de ser coach. Só que o Steelers trouxe ele de volta como um assistente de pessoal para continuar trabalhando na franquia. E aí ele, entre aspas, oficialmente ganhou o 5º e o 6º anel com os Steelers no Super Bowl 40 e 43. Ele saiu dessa posição em 2012, 2013, se não me engano. Mas até hoje, apesar de não ser oficial, continua trabalhando nos bastidores com os Steelers, principalmente no processo de draft. É aquele negócio. Chama o Joe Green para conversar com algum prospect, o prospect ficar doido, o prospect se inspirar e tentar cativar ele, tentar trazer ele, fazer essa assessoria entre os Steelers e o calouro. Exato. Então, 2013 marca efetivamente o final da carreira dele com o Pittsburgh Steelers e envolvido oficialmente nesse mundo de NFL. Em 2014, a NFL Network publicou um episódio da série A Football Life deles sobre o Mean Joe Green. Recomendo fortemente que vocês assistam. E em 2017, esse eu já tô querendo, saiu uma autobiografia chamada Mean Joe Green, Built by Football, construída pelo futebol. Já estou, inclusive, pesquisando o preço dessa belezinha aqui. Em 84, ele foi colocado no College Football Hall of Fame. Ele é o único jogador de North Texas a ter essa honra. A camisa 75 dele é aposentada também em North Texas. O Hall da Fama, ele é a classe de 87, junto com Larry Sonka, o running back do Dolphins, Len Dawson, quarterback do Chiefs, Jim Langer, Don Maynard, Gene Upshaw e John Henry Johnson. Ele tá no time All-Decade Team, a seleção da década de 70, além da seleção de aniversário de 75 anos da NFL, numa lista que a NFL publicou em 2010, do top 100, os maiores jogadores da história da NFL, ele é o número 13. Isso é um número muito bom, porque basicamente na frente disso é só quarterback e running back. Eu até tenho essa lista salva em algum lugar aqui. Tenho. Deixa eu conferir aqui quem é que tá na frente dele. De defesa tem... Tem o Lawrence Taylor. O 1 é o Jerry Rice, Jim Brown número 2, Lawrence Taylor é o número 3, Joe Montana 4, Walter Payton 5, Johnny Unitas 6, Reggie White é o 7, defensive end também está na frente. O Peyton Manning é o número 8, tem que lembrar que a lista é de 2010, tá? Peyton Manning 8, Don Hutson 9, Dick Butkus 10, Ronnie Lott, safety 11, então são 2 defensores. Anthony Munoz, left tackle, tá na frente, e o Joe Green é o número 13. Então são 4 defensores só na frente. Que, convenhamos, é excelente e é óbvio que ele é o melhor jogador dos Steelers posicionado nessa lista. Em 2014, dia 2 de novembro de 2014, era um jogo dos Steelers em casa contra o Baltimore Ravens. Inclusive, o Steelers fez uma cerimônia para a aposentadoria da camisa número 75. Ainda que, na temporada de calouro, Mean Joe Green tenha usado a camisa 72. Mas isso pouco importa. O número 75 foi aposentado oficialmente, e é aquela: ninguém pode usar 75 nos Steelers. Só 2 números foram aposentados, tá? É essa camisa 75 e a camisa de Ernie Stautner, no caso a 70. Nunca mais ninguém vai usar essas duas. Se o Steelers fosse... O Steelers não tem essa tradição de aposentar muitas camisas. Ele só deu para esses 2 jogadores essa honra porque eles são efetivamente jogadores chave, são, ou como os outros podem dizer, jogadores seminais da franquia. É a partir desses 2 caras
que o Steelers Football foi construído, tá? Se o Steelers fosse começar a aposentar toda a camisa de de grandes jogadores da NFL, a liga ia dar uma reclamada, porque só da Steel Curtain, só os wide receivers e running backs daquela época do tetracampeonato, ia ser muita gente, bicho. Tem que criar a camisa na casa de centenas, né? Que Exato. só o decimal não ia adiantar. E é isso que o Steelers faz mesmo. Eles escolhem esses jogadores que representam toda uma era. Ninguém melhor que o Joe Green para representar a Steel Curtain e ter o seu número aposentado. Até na opinião dos próprios jogadores da época, o Lee Swan, Jack Ham, eles comentam que o Joe Green é sim o melhor jogador da história dos Steelers, era o melhor jogador da época também, e o Dan Rooney deixou isso bastante claro quando anunciou em 2014. Foi uma das últimas aparições públicas do Dan Rooney, que ele estava com a idade bastante avançada, mas ele fez questão dele mesmo e com o filho, o Art Rooney II, anunciar que a camisa do Joe Green seria aposentada. O Dan Rooney, inclusive, também fez questão de que o Joe Green desse o testemunho quando ele, o Rooney, entrou no Hall da Fama lá em 2000, usando o mesmo argumento, falando que não tem um jogador que possa representar melhor o que é o Pittsburgh Steelers e como o Pittsburgh Steelers se tornou a franquia mais vencedora da NFL do que o Joe Green. Então... Outros grandes números, tipo a 12 do Terry Bradshaw, a 58 do Jack Lambert, elas não são oficialmente aposentadas. Só que ninguém mais usou depois de lá. Provavelmente toda vez que alguém chega no time e aponta para aquele número, todo mundo para e... Você tem certeza que você quer usar essa camisa? Você não vai usar essa camisa, cara. Escolhe outra, vai. Não, mas o cara escolhe outra. Você não vai usar essa camisa. Então ela não é oficialmente aposentada, 12, 58. Tem outros números na mesma história, mas ninguém mais usa. Não tá oficialmente, mas ninguém mais usa. Então, só 2 camisas são aposentadas, a Ernie Stautner 70 e a 75 do Mean Joe Green. E, como a gente disse, ele é a representação do Steelers Football. Não à toa, com essas 2 contratações, Chuck Noll e o Mean Joe Green, ambas em 69, técnico contratado e logo depois do draft, que o Steelers entrou nessa espiral positiva, saiu da rabeira da liga de ser um dos piores para ser o maior campeão da história, tetracampeonato e eventualmente o Hexa, que a gente já tem. Não à toa, a partir daí o Steelers começou a manter esse sistema de head coaches. De lá para cá só Chuck Noll, Bill Cowher e Mike Tomlin comandaram o time, e sem perspectiva nenhuma de demissão de nenhum dos 3, é só sai quando quiser, efetivamente. E o Steelers ter esse estilo físico de jogo, existiam muitas defesas físicas na época? Existiam, mas nem todo time era baseado nisso. O Miami Dolphins, por exemplo, não é conhecido por ser o time mais físico da liga, ele é conhecido por ser um time de ataque. O Steelers ficou conhecido como um time de defesa, e desde então é assim que funciona o Pittsburgh Steelers. Por pior que esteja o estágio da defesa, isso a gente pode se relacionar muito bem com hoje, o Steelers é uma franquia fortemente, ele é calcada em defesa. Com isso, acho que a gente conclui essa magnífica história que a gente se propôs a contar no episódio de hoje. A gente fecha esse bloco, o bloco central do podcast. E vamos partir para o bloco que vocês também estavam esperando, vocês queridos ouvintes, que são as perguntas de vocês. A gente solicitou pouco antes da gravação que vocês mandassem perguntas para que a gente analisasse o time com a ótica de hoje. Então a primeira pergunta vem do site, vem do perfil do The Starter Brasil, perguntando se o ataque dos Steelers vai sentir a ausência de Martavis Bryant, mesmo tendo Antonio Brown e Juju Smith-Schuster com mais atenção, se esse é um ano em que eles vão ter um desempenho pior, se esse é o ano de Jesse James. O que é que vocês veem relacionados a esse corpo de recebedores do ataque? Não, o ataque não vai sentir muito a ausência do Martavis Bryant, porque apesar de nós sabermos da qualidade dele, ele não estava contribuindo tanto para o nosso ataque quanto gostaríamos, quanto a gente imaginava. Então, eu tenho a impressão de que o
o James Washington vai suprir bem a falta do Martavis Bryant, especialmente alongando o campo, enquanto o Antonio Brown e o Juju são, respectivamente, número 1 e número 2 do time. Quanto à pergunta se esse é o ano do Jesse James, eu acredito que não. O McDonald, para mim, continua como o TR número 1 do time, e o Jesse James fica ali como número 2, um cara que contribui tanto no jogo aéreo quanto necessário, e também bloqueando, que é um aspecto muito bom também do jogo dele. E uma segunda pergunta do pessoal do The Starter: como é que vocês enxergam o Le'Veon Bell caso ele não compareça aos treinos? O que é que acontece se o rendimento dele for bem mais baixo no começo do ano, como foi em 2017? Qualquer coisa diferente disso, infelizmente, será surpresa e bastante positiva. A gente viu como o Le'Veon Bell demorou para engrenar quando ficou fora de toda a off-season em 2017. Ele tem essa luta contratual, essa queda de braço, que a gente já falou repetidas vezes, que ele não vai ganhar. Como o próprio Bell já disse, se não der em nada, ele vai se apresentar faltando uma semana para começar a temporada regular, e eu temo, inclusive, que seja até um pouco pior do que foi em 2017, porque, querendo ou não, é uma nova mente no ataque, é o Randy Fitch, né? Lá agora, a gente ainda não tem muita noção de como vai se portar a cabeça dele, o que é que ele vai querer. Infelizmente, pode ser que a gente demore um pouco para sentir o impacto do Le'Veon Bell. Vai ter que contar realmente com o braço do Big Ben e o Antonio Brown, que também, convenhamos, não é o fim do mundo. A gente vai sentir falta, claro, mas vai ter que ficar no braço e nas mãos do Antonio Brown, como foi no início da temporada passada. Do mesmo jeito, a gente conseguiu arrancar umas vitórias. Seguir. Faz parte do jogo, é do negócio. A gente não queria que fosse desse jeito, mas é o nosso cenário, não adianta a gente querer ficar se iludindo de que vai ser diferente. Pergunta do pessoal do Steelers Brasil: o que é que vocês acham que o Mike Tomlin vai fazer com Eli Rogers, mesmo tendo outros wide receivers lutando pela vaga? Vale lembrar que o Eli Rogers teve uma ruptura de ACL no final da temporada passada, né? Que ainda deve afetar ele para esse training camp e para o começo da temporada. Segue a pergunta ainda: quem será o segundo running back? Quem vai ser free safety? Quem vai ser strong safety? São múltiplas perguntas em uma. Começando pelo Eli Rogers, então. Vai depender muito da saúde dele, de como ele vai estar, se ele vai estar recuperado da lesão ou não. Porém, se ele tiver condições de jogo, se ele tiver totalmente recuperado, eu vejo o Tomlin chamando de volta, como já foi dito, já vazou na imprensa que o Tomlin tem esse desejo, que o coaching staff tem esse desejo. Então, se ele estiver totalmente recuperado, eu imagino que ele vai ter a mesma função que ele teve nesse último ano, nessa última temporada, ou seja, wide receiver número 3 / número 4, mais ou menos isso, aquele cara de slot ali, que o Big Ben tem uma boa confiança nele. Sobre o segundo running back, para mim vai ser o James Conner, não deve ter muita surpresa quanto a isso, também vem se recuperando de uma lesão, mas tudo indica que ele esteja ok para a temporada. Agora, sobre essa última pergunta de quem vai ser o free safety e quem vai ser o strong safety, acredito eu que nem o Tomlin saiba. Na verdade, nem sabemos se vamos ter aquelas funções corretinhas ali de free safety e strong safety, se vamos jogar mais em um esquema de três safeties ali. Enfim, temos o Terrell Edmonds, o Morgan Burnett e o Sean Davis ali no bolo. Então, o que eu posso dizer é que esses três vão comandar pelo menos essas duas posições. Agora, qual vai fazer qual função, sinceramente, acredito eu que nem o Tomlin sabe ainda. O Tomlin, nem ele sabe também. O Sean Davis deu entrevista falando que a única orientação que recebeu foi jogar do lado esquerdo e o Morgan Burnett jogar do lado direito. Em nenhum momento foi discriminado uma determinada posição, que ele e o Burnett e o Terrell Edmonds estão super à vontade para jogar qualquer que seja a decisão dos técnicos. A gente tem que aguardar mesmo se a gente vai ter uma noção, não diria nem no training camp, só em alguma partida eventual da pré-temporada quando vê eles em ação. O José Ortiz, ouvinte
antigo e habitual. Um grande abraço. Vocês creem no corte de algum jogador importante ou na contratação de algum free agent nos moldes do Hayden no ano passado? E aí vale reforçar. Jogador importante, tá? Não vale os coaches sem sabor da vida, não. Eu acho que quem a gente tinha que cortar já foi, né? Foi em termos de importante, que era o Mike Mitchell, o William Gay. Podia falar que era o Golden, talvez. O Wilcox também não era importante, mas era um nome que pesava no cap. Então, não tem algum jogador hoje veterano com risco que ele pode considerar importante que possa vir a ser portado. Esse nome hoje, de fato, não tem que sair, como eu disse, já saiu. E com relação a algum free agent feito o Hayden no ano passado, o nome que muita gente apostava era o Michael Kendricks, né? Que foi dispensado essa semana pelo Eagles. Até agora o Steelers não demonstrou nenhum interesse no jogador. Ele seria o primeiro nome que viria na minha cabeça. Outro, só uma surpresa mesmo. A gente nunca sabe como é que o mercado da NFL vai responder. Talvez vejam algum tie-end que possa vir a ser cortado, algum veterano, mas que vai estar longe, muito longe do que o Joe Hayden traria pra gente. Steelers é uma caixinha de surpresa. Vai ficar de olho sempre no mercado, mas é muito difícil cravar o nome. Quem diria que a essa altura, no ano passado, a gente terminaria a off-season com o Joe Hayden no nosso time? Ninguém apostava nisso. Nunca. Jamais. Alexandre Dinés. Provavelmente Dinés quer dizer que ele é do Nintendinho. Quem vai ser o primeiro quarterback a ser cortado até o primeiro dia da temporada? Lembrando que o Steelers tem 4 no elenco hoje. Nós já abordamos essa situação em um podcast anterior, mas eu entendo que se cortarmos alguém, eu acredito que isso vai ser feito, será o Joshua Dobbs. Não seria a minha escolha, mas é o que eu entendo que vai acontecer pelo estilo do coaching staff. Então é esperar que ninguém o selecione no período de waivers e que ele possa ir para o nosso practice squad. Acredito eu que entre os 4 o Dobbs saia perdendo nessa aí. Me dói muito falar isso. Também, eu gosto todo o background, toda a história do Josh Dobbs, mas se a falar hoje, felizmente seria ele. O time gosta muito do Landry Jones, o coaching staff, o Fitch, né, que foi coordenador de quarterbacks por muitos e muitos anos, desenvolveu o Landry Jones, confia nele. E eu acredito que se for pesar para ser talvez um conselheiro, alguém mais próximo do Mason Rudolph, escolheria o Landry Jones, que além de tudo é um cara extremamente inteligente em termos do entendimento do jogo. Então é um técnico que vai estar ali, o Landry Jones hoje. Já foi repetido várias vezes. O Landry Jones é o próximo Gary Kubiak. Me cobrem daqui a 20 anos. Lembrem disso. Já tô ansioso por ver o dia que o Landry Jones será o coordenador de ataque dos Steelers. Ele podia seguir o caminho do Kellen Moore, né? O Kellen Moore que é lá do Cowboys, que saiu do Cowboys para ser técnico de quarterback. A gente tá com a vaga de técnico de quarterback no Steelers. O Landry Jones poderia ser muito bem. Peraí que essa não lembra. Rapaz, ele já caiu direto no Dallas Cowboys, que beleza. Acho que a última pergunta que a gente tem hoje, Antônio Alan perguntou o que é que vocês esperam do James Conner? É ser running back 2, acho que isso está bem definido, mas eu acrescento aqui na pergunta dele, vocês esperam que ele seja usado nos Steelers? E qual outro time da AFC Norte vocês acham que é um forte concorrente por título de divisão? Bom, do James Conner nós vimos muito pouco dele nessa última temporada, porém nas poucas vezes que ele entrou em campo e realmente pôde contribuir para o time, nas poucas vezes que ele foi realmente utilizado assim em situações de jogo que
que o jogo ainda valia alguma coisa, digamos assim. Ele foi bem. É um running back de um estilo diferente do Bell. É um cara mais rápido, mais ágil. Não tem a paciência do Bell, afinal de contas ninguém tem. Então, é um cara que traz um estilo diferente de jogo quando tá com a bola, quando tá dentro de campo. Eu gosto bastante dele. Então, eu espero que ele fique saudável essa temporada, que ele possa contribuir bem como o nosso running back número 2. E quanto à segunda pergunta, acredito eu que entre Browns, Ravens e Bengals, o que mais nos ameaça seriam os Ravens, porque a defesa deles é muito boa, ela vem sendo muito boa há algum tempo, como todos nós sabemos, e o que tem nos últimos anos segurado o time, assim, o que tem prejudicado o time, na verdade, é o ataque. Agora, com a escolha do quarterback lá, calouro, no primeiro round, que eu esqueci o nome agora, o do Lamar Jackson, e agora com a escolha do Lamar Jackson no primeiro round, com certeza, no mínimo, o Flaco vai se sentir um pouco ameaçado, e isso tem que dar algum resultado, seja ele ruim ou seja ele bom. Então, eu estou bastante curioso para ver a temporada que os Ravens vão fazer esse ano. Se for para dizer alguém, eu digo que será o time lá de Baltimore. Respondendo o que o Danilo botou em cima da pergunta do nosso amigo Antônio, Le'Veon Bell na tag, eu não espero que nem o Conner, nem o Jalen Samuels apareçam muito. Se a gente vai ter o Bell na tag, eu quero que o Bell tenha 100% dos snaps, rasgar a sola do sapato dele, queimar o pé do cara, aí em 2018 a gente vai se desfaz dele, 2019, perdão, se desfaz dele, um grande abraço, e outro time pega essa bomba aí que vai vir com 450, 500 toques na bola em uma temporada. Estou muito ansioso para ver o Conner em campo, mas situação do Bell com tag, para mim o Bell tem que ser queimado nesse sentido mesmo. Outro time voltou no mesmo barco Germano, nem acrescento mais nada, é o Ravens. A defesa deles é muito boa, é o pilar que carrega aquele time, é a defesa. Então, esse duelo entre ataque dos Steelers e defesa do Ravens prometem ser bastante divertido nessa temporada. A cada ano que se passa, eles melhoram mais. O Ozzie Nilsson tem um talento ímpar em montar defesas talentosas. Muito bem, eu vou deixar. Nessa pergunta eu vou deixar meu voto também. Meu voto também é para Baltimore Ravens. Depois da ajeitada, da renovada de defesa que eles deram na temporada passada, eles conseguiram investir bastante no ataque esse ano e dá pra ser um time um pouco acima de estável, e isso a gente já sabe que se você tá acima do estável, você já tá brigando por divisão na NFL, a não ser que seu concorrente esteja muito, muito acima, que é o caso de certas divisões que a gente tem nessa conferência. Muito bem, meus amigos, considerações finais? Germano Coutinho. Minhas considerações finais para esse podcast não vão tratar nada sério, apenas gostaria de indicar que todos dessem uma olhada lá no perfil do YouTube do velho garimpeiro, lá do rapaz do 49ers, que o Ricardo participou de um vídeo agora, falando basicamente sobre a vida dele, sobre como ele passou a torcer pelo Pittsburgh Steelers. Enfim, eu assisti agora de tarde, quando eu tive um tempo lá no trabalho, lá no escritório. Gostei bastante. O Ricardo é um cara, digamos que um cara natural na frente das câmeras, fez muito bem, passou muito bem a história, assim, a história pessoal dele, né, que eu já conheci um pouco pela nossa convivência. Então recomendo a todos que deem uma olhadinha. Também que escutem o Dog Pound BR, no qual o nosso amigo Caio Melo se fez presente lá comentando sobre o nosso time, sobre as expectativas para a temporada. Então ficam duas recomendações aí pro pessoal. Muito bem, link de ambas as participações estarão no post desse episódio. Ricardo Rezende, suas considerações finais. Muito obrigado, viu, Germano, pela sua menção na participação do vídeo do canal do Velho Garimpeiro. Vocês estão acostumados a só ouvir a voz por aqui, vão lá ver a minha cara que eu falando, como o Germano falou, um talento natural na frente das câmeras. Foi bastante divertido gravar esse vídeo para eles, eu espero que gostem. O Caio, como o Germano também falou, participou do nosso irmão Dog Pound BR, falando sobre o Todd Haley. Então você já conhece o carinho que o Caio Melo tem pelo nosso ex-coordenador ofensivo. É mais do que recomendado que vocês ouçam esse podcast.
Recomendamos que vocês ouçam o podcast sozinhos, não na presença não na presença de outras pessoas. Eu vou deixar um spoiler aqui. Caio achou espaço para falar de Xavier Grimble no Dogfound. É agenciado do Marco. Sensacional! Ai. Total, bicho. Recomendo fortemente que você ouça esse programa. Me assustou não ter falado do Jake McGee, que ele tá de luta agora, né? Depois da lesão dele. Mas aí era concorrência, pô. Não dá. É porque o pessoal não vê o que a gente. Vê o que o Caio fala no grupo. Eu tava lembrando agora no jogo do Penguins, o jogo final contra o Capitals, aquele fatídico vídeo do Villanueva tirando a camisa, tomando banho de cerveja. A gente postou o GIF e, tipo, em 20 segundos chegou o Caio com a relação de todo mundo que tava. E a gente só tinha visto o Villanueva, o Big Ben que estava atrás e o Mushak. Aí veio o Caio com a lista de todos os jogadores do practice squad, o Jake McGee ali, Matt Failer ali, sei lá quem, porra! É com calma aí, pô. Verdade, bicho, ele reconhece as feições de jogadores do practice squad dos Steelers, é demais. Eu não fazia a menor ideia como o Jake McGee era fisicamente. Nunca que eu saberia quem era. Bicho, eu não sabia se Magui era branco ou preto, pô. Caio conhece o rosto do cara, velho. É um monstro, pô. Um monstro. Um abraço, Caio. Um grande abraço, Caio. Um grande abraço pro Caio. Mas ó, se você quiser ter esse curso intensivo de reconhecimento de faces de jogadores do Steelers, você vai lá no iTunes, marca 5 estrelinhas pro Black Yellow Brasil, deixa um review sincero, elogia esse podcast que tá sempre te informando aí sobre o Pittsburgh Steelers e ajude a gente a chegar para mais fãs, mais amigos fãs de esporte ao redor desse país. Você vai em fanbonanet.com.br/Black Yellow Brasil, o link do post desse episódio tem lá pro feed, assina e deixa o teu celular trabalhar para você baixando os episódios. Aproveita e segue twitter.com/blackyellowbr, facebook.com/blackyellowbr, instagram.com/blackyellowbr para acompanhar as notícias dos Steelers em mais tempo real. A gente volta daqui a 15 dias, ainda estamos nesse ritmo de off-season, ainda estamos em treinos voluntários da nossa equipe. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. You slept through your alarm, missed the train, and your breakfast sandwich, cold. Sounds like you could use some luck. I'm Victoria Cash, and Lucky Land is where people go every day to get lucky. At Lucky Land, you can play over 100 casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Go to LuckyLandSlots.com and get lucky today. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply.